Olá pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje. E na nossa aulinha de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho de campo elétrico. Mas a gente vai tratar o campo elétrico de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Como assim, professor? Bom, nas aulas anteriores, o que a gente fez? A gente definiu o campo elétrico e calculou esse campo elétrico para vários tipos de simetrias. Depois a gente aprendeu a lei de Gauss, calculou esse campo elétrico para essas mesmas simetrias e concluímos que é um jeito mais fácil de encontrar esse mesmo campo elétrico. Hoje, a gente vai calcular o campo elétrico, mas para pontos. Como assim? A gente vai calcular, em vez de usar o campo elétrico para saber o campo em determinada superfície, lembra-se, tipo, a gente calculava o campo para uma carguinha, né? Eu tinha uma noção global de como era esse campo. Como assim? Bom, para uma carga aqui, né? Aí, suponha que eu tinha uma esfera aqui, né? Eu calculava o campo para uma distância r dessa carguinha. Ou seja, eu sabia o campo aqui, mas eu sabia o campo em qualquer outro desses lugares aqui. Então, eu conseguia saber o campo para uma determinada região, né? Hoje, nosso objetivo é encontrar a forma local da equação de Gauss. Ou seja, ela é chamada de equação de Poisson. O que essa equação local da lei de Gauss ela vai me fornecer? Bom, ela é um indicativo da presença de cargas. Basicamente isso. Como assim? Bom, suponha que eu tenho uma determinada região e eu aplico aquela equação de Poisson em um determinado ponto. Professor, a gente não consegue aplicar ela numa região? Não. Se eu quiser aplicar ela numa região, eu uso uma lei de Gauss, né? Para saber aquele determinado ponto, eu aplicando a minha equação de Poisson nesse determinado ponto, ela vai me dar uma quantidade de carga, uma densidade de carga naquele ponto lá, ou ela vai me dar zero. Se ela me dá uma densidade de carga qualquer, significa que naquele exato ponto tem carga, certo? Então, ó, se ela me der uma densidade de carga neste ponto aqui, significa que este ponto é provido de uma quantidade de carga. Se ela der zero, significa que não tem carga nesse ponto. Ou seja, ela é um indicador de presença de carga. Né? Bom, então como é que a gente vai obter essa equação de Poisson, né? Para depois aplicar? Vamos pensar assim, ó. Tem uma superfície, que tem um ponto P, que é o ponto onde eu quero calcular. Esse ponto P aqui. Tem uma superfície, que eu tracei uma superfície fechada, né? Uma gaussiana em volta dela. Essa gaussiana tem uma quantidade de volume, tem uma determinada área, tem algum versor normal a essa superfície em alguns lugares e tal. Professor, essa superfície ela tem que ser de algum tipo específico? Não, não tem. Ela pode ser qualquer superfície fechada, desde que seja fechada. Beleza? Posso ter uma esfera envolvendo esse ponto? Posso. Posso ter um cilindro? Pode. Se ele for fechado, pode. Beleza? Bom, então, para a gente encontrar esse indicador local que sinalize a presença de fontes de campo, ou seja, de cargas, vou pegar aquela gaussiana envolvendo um ponto P, né? Uma superfície fechada que limita aquele volume. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um volume muito pequeno. Mas muito pequeno? Muito pequeno, tendendo a zero. Professor, aqui está grandão. Está grandão para a gente conseguir ver. Mas esse volume, ΔV aqui, ele tende a zero. Beleza? Por que, professor, que ele tem que tender a zero? Ele tem que tender a zero porque a gente quer saber um indicador em um determinado ponto. Concorda que um ponto
ele tem quanto de volume? Muito pequeno, tendendo a zero, né? Ali, pronto, um ponto. Qual que é o volume dele? Muito pequenininho. Bom, tomando essas considerações, né? Superfície fechada, limitada por um volume muito pequeno, né? E nesse volume vai ter uma quantidade de carga lá, ΔQ, né? Que se relaciona com o volume pela densidade de carga vezes o volume. Ou seja, ΔQ igual a ρ, densidade volumétrica de carga, vezes o volume. Bom, aí o que a gente faz? Aplica a lei de Gauss. Aplicando a lei de Gauss aqui, ó, só para a gente lembrar, integral fechada na superfície, é uma superfície fechada, então eu posso aplicar dN ds, né, igual a carga interna da superfície sobre ε0. Bom, aí eu sei que a carga interna a essa superfície, eu consigo relacionar ela com o quê? Com a quantidade de volume e com a densidade volumétrica de carga, né? Ou seja, minha carga interna eu posso escrever como sendo ρ vezes ΔV. E assim eu fico com integral na superfície fechada de n ds igual a ρ ΔV sobre ε0. Aí eu vou pegar esse ΔV e passar ele dividindo aqui. E vai ficar desse jeitinho. Então eu fico com 1 sobre ΔV vezes a integral fechada na superfície de n ds igual a ρ sobre ε0. Bom, aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho um problema aqui. Como assim? O que acontece quando a gente divide um número por um número muito pequeno? Né? Suponha, estou dividindo 1 por 1, tá? 1. Se eu dividir 1 por meio, deu quanto? Deu 2. Né? Ou seja, eu diminui o número aqui e o meu resultado aumentou. Então, quando eu tenho esse caso aqui, para não falar, isso aqui dá infinito direto, o que a gente tem que fazer? Toma o limite, que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Bom, então eu vou fazer o seguinte, tomo o limite deste lado da igualdade, eu tenho que tomar o limite deste lado da igualdade também, né? Então eu tenho limite de ΔV tendendo a zero, igual, repetir ali, 1 sobre ΔV, integral na superfície fechada de EN ds, igual, tomei o limite do outro lado também, limite de ΔV tendendo a zero de ρ por ε0. Aí tem um negócio que chama teorema de Gauss ou teorema da divergência. Ele me diz que isso daqui, isso, eu posso escrever como sendo o divergente de E. Né? Aqui o divergente de E, escrevi como div, ou posso usar o operador del também. Esses dois são a mesma coisa. Né? Bom, então, professor, não, tem a demonstração isso aí mais para frente nas notas de aula, né? Mas vocês devem ter feito isso aí lá em cálculo 2 também. Isso é tranquilo, beleza? Teorema de Gauss ou teorema de divergência, ele me diz isso daqui. Beleza? Essa foi a razão porque eu passei o ΔV dividindo aqui para a gente conseguir usar esse teorema de Gauss. Bom, então eu tenho que isso aqui virou o quê? Divergente de E. Professor, o que esse divergente ele significa? O que eu tenho aí? Divergente do campo, né? Bom, o que eu posso falar a respeito do divergente? Hein? O divergente, ele mede a magnitude da fonte ou sorvedouro de um campo vetorial, né? No caso, um campo elétrico. Professor, seria possível dar um exemplo mais palpável para a gente conseguir visualizar esse divergente? Posso sim. Então vamos pensar, olha só. Eu tenho uma sala aqui, retangular, né?
formato qualquer. E essa sala está isolada, está em equilíbrio térmico. O que acontece? Eu vou colocar uma fonte de alguma coisa assim, uma geladeira aqui, né? Uns bloquinhos de gelo aqui, em um determinado canto, né? Aí o que vai acontecer? Gradualmente, essas regiões elas vão ficando um pouco mais frias até que a temperatura da sala se estabilize totalmente, né? Entre num novo equilíbrio térmico. Mas isso vai depender do material que tem aqui, da condução dele e tal. O que é esse meu divergente? Ele aponta a direção desse campo vetorial. Beleza? Ou seja, ele vai me dar em que local está essa fonte, ou sorvedouro de temperatura, no caso, né? Isso que eu tenho aqui. No caso de um campo elétrico, mesma coisa, ó. Tenho uma carguinha, coloquei essa carguinha numa sala, né? Aí, o divergente, ele vai me dar a direção dessa fonte de campo elétrico. Beleza? E ele me dá a direção e a magnitude também, nesse caso. Bom, então, tranquilo o que é esse divergente, que eu acho que vocês já sabiam, né? Mas, em todo caso, é bom lembrar. Do outro lado, a gente tinha o quê? O limite de ΔV tendendo a zero de ρ por ε0. ε0 é uma constante, não vai mudar, né? O que sobrou para a gente? Sobrou ρ. Bom, quando o limite de ΔV tender a zero, ou seja, eu vou ter aquela densidade de carga no ponto P, né? Naquele meu ponto de interesse. Isso vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? A densidade volumétrica de carga, ρ, é igual à quantidade de carga pelo volume. O que vai acontecer se esse volume for muito pequeno? Consequentemente, aquela quantidade de carga também vai ser muito pequena. Vou colocar um ΔQ aqui, só para manter a notação. Beleza? Então, basicamente, quando eu tomo o limite aqui tendendo a zero, eu tenho o quê? ρ por ε0 continua. A diferença que vai ser, eu posso escrever esse ρ naquele ponto P. Mas isso é só uma notação, porque a densidade de carga, né? Se eu tiver uma distribuição homogênea de cargas, como na maioria esmagadora dos problemas que a gente vai trabalhar nesse curso, né? Eu posso escrever aqui o divergente do campo elétrico igual a ρ sobre ε0. E essa é a equação de Poisson, né? Ela é a forma local da lei de Gauss. Escrita desse jeitinho aqui bonitinho, na forma diferencial, eu posso dizer que ela é a primeira equação de Maxwell, né? Se vocês lembrarem, eu comentei um pouquinho lá no começo do curso que as equações de Maxwell são um conjunto de 4 equações que condensam toda a eletricidade e o magnetismo, né? Que com isso o Maxwell provou que a luz é uma onda eletromagnética. E eu falei também, né, que muita gente gosta de usar essas equações em camisetas, principalmente calouro de física. Então, ó, geralmente essas camisetas são assim, né? Ou seja, com a aula de hoje, a gente já aprendeu o significado da primeira equação lá da camiseta. Então, quando você encontrar um calouro de física na rua, você pode perguntar já para ele o que significam essas equações. Provavelmente ele vai gaguejar e não vai saber o que falar. Daí você explica para ele que essa aqui é a equação de Poisson. Ah, e as outras, professor? Não, calma aí, as outras a gente vai aprendendo durante o curso. Beleza? Voltando à nossa aula. Então, temos aqui equação de Poisson, que é a forma local da lei de Gauss. Ou seja, se eu tiver um lugar e eu quiser saber se tem uma fonte ou um sorvedouro de campo, né? Uma carga positiva ou uma carga negativa em um determinado ponto P, eu aplico
a equação de Poisson neste campo P. E eu vou saber exatamente se tem ou não carga nesse ponto P. Beleza? Bom, para ver como é que aplica isso, esse divergente, né, a gente pode calcular o divergente de E para o campo de uma carga pontual. Então eu tenho aqui, ó, preferi fazer aqui no eixo cartesiano, porque dá mais trabalho, né? Então, eu tenho uma carga pontual, Q, aqui, né? No eixo Z, Y e X, eixo cartesiano, normalzinho. E eu quero saber, num ponto determinado, P, qualquer, se tem carga aqui. Eu sei que tem campo, né? E eu conheço o campo nesse ponto P. O ponto P genérico. Aí o que a gente pode fazer? Bom, o campo, devido a uma carga, né, é a carga dividido por 4πε0, constante, na direção radial, né, dividido por r quadrado. Aí o que eu fiz aqui? Bom, aqui era o vetor r, então assim, r, versor, perdão. R, versor. Mas como é que eu posso escrever esse R versor? Ele é o quê? O vetor R dividido pelo módulo de R. Né? Então, o que eu tinha aqui? A equação para o campo original. A constante, Q sobre 4πε0, o versor R dividido por R quadrado. Aí, o que eu fiz? Em vez de escrever o versor, eu escrevi vetor R dividido pelo módulo de R. O módulo de R vezes R quadrado ficou R terceira. Beleza? Ah, professor, mas por que fez isso? Bom, eu fiz isso para ficar mais fácil quando a gente fosse aplicar aqui na nossa equação de Poisson. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Por que eu fiz isso? Porque o vetor R, né? O que é o vetor R? O vetor R é essa distância aqui, ó, até o ponto P. R da carga até o meu ponto P. Esse meu ponto P é um ponto genérico, qualquer, de coordenadas x, y e z. Eu consigo escrever o vetor R como sendo a quantidade em x vezes a direção de x, de y vezes a direção de y, z vezes a direção de z. Beleza? Ou seja, tenho um número na direção de x vezes a direção de x, um número na direção de y vezes y e assim para z também. Beleza? Bom, para que eu fiz isso? Porque eu vou ter que calcular aqui, ó, o divergente de E. Bom, o divergente, o que é? Esse del aqui é esse operador, ó. d dx, d dy, d dz. Opa. 3 botinhas de Papai Noel aqui. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar ele para x, para y e para z. Né? Então, o que a gente tem? Posso escrever aqui, ó. O campo Ex é o quê? A constante Q sobre 4πε0, x na direção de y, dividido por r ao cubo. Né? Peguei essa parte aqui, ó. A constante EY é o quê? O campo EY, perdão, é o quê? A constante Q sobre 4πε0, y dividido por r terceira na direção de j. Né? E para z, eu tenho a constante vezes z na direção de k. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é derivar isso daqui. Então, eu vou fazer para todos? Não, vou fazer para x.
e depois eu faço as devidas adaptações. Então eu tenho aqui dE dx, que é o que eu tenho que fazer aqui, né? Vou apagar. dE dx é igual a constante d dx de x terceira sobre r ao cubo. Bom, basicamente tenho que fazer essa derivada. Trocar a cor do giz. Esta derivada aqui. É tranquilo de fazer? Ah, eu acho. Vamos fazer ela então? Vamos! Bom, separei ela aqui, né? Lembrando que ela tem a constante multiplicando, que a gente vai usar só lá no final. Então, vou me preocupar só com a derivada. d dx de x terceira, x sobre r terceira, eu posso escrever d dx de x vezes r menos 3. Beleza? Bom, o que a gente faz? Deriva. Como é que deriva? Bom, regra da cadeia. Derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do segundo vezes o primeiro. Né? Derivada de x em função de x é o quê? 1. Então, derivada de x, derivada do primeiro vezes o segundo, eu vou ficar com 1 vezes x a menos 3. Bom, foi fácil. Né? Na sequência, o que a gente tem? A gente tem o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vou colocar o primeiro é o x vezes a derivada do segundo. Professor, não entendi o que tem aqui. Bom, o que tem aqui é mais ou menos assim, ó. Eu vou ter que derivar. Professor, é difícil? Olha, é difícil escrever o DROM com o mouse. Até que isso não ficou tão feio. D R a menos 3. Ó. Opa. X. É isso que eu tinha aqui, né? E o x multiplicando aqui fora. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei, vou trocar a cor do giz, por dr dr. Olha só que bonitinho. Por que você fez isso? Porque estou multiplicando, né? Multipliquei por dr, ou seja, por 1. Né? Posso fazer isso? Posso. Um elemento neutro da multiplicação. Então, o que eu tenho aqui? Tem uma multiplicação, eu posso trocar essas ordens. Né? Ou seja, eu vou ficar com dr a menos 3, dr e dr dx. Foi o que tem aqui, ó. dr a menos 3dr vezes dr dx. Por que você fez isso, professor? Vai facilitar a minha vida. Por quê? Olha só. dr a menos 3dr é o quê? Menos 3r a menos 4. Beleza? Então, eu tenho esse valor da primeira aqui. O que falta agora? Falta dr dx. Bom, o que eu tenho que fazer? O r ele é função de x, né? Lembra lá o vetor r era xy, j e zk? Então, ele é função de x. Vou abrir o r aqui. Então, r é o quê? x² mais y² mais z² elevado a meio. Lembra? Aqui é o r, aquela distância. Ele não é o vetor r. Beleza? Vou derivar isso em função de x. Aí, de novo, regra da cadeia. Né? Derivada de 1 vezes o outro, aí vezes derivada do outro vezes o 1. Ou seja, não, é isso mesmo. Regra do produto aqui. Então, vou derivar aqui, ó, derivando isso, deu, baixa o meio aqui e fica menos 1 aqui em cima. Né? Então, meio menos 1, deu menos meio e esse meio veio para cá. Aí, vezes a derivada do cara que está lá dentro.
Regra do produto, não me enganei. Não era a regra da cadeia de novo. Derivada de tudo isso aqui dentro, bom, em termos de x, esse cara é constante, esse cara é constante para x. Esse daqui dá o quê? 2x vezes a derivada de dentro. Né? Então, esse 2 cortou com esse 2, eu fiquei com x vezes x quadrado, y quadrado, z quadrado, elevado a menos meio. E isso daqui é igual ao quê? R elevado a menos 1. Assim. Ou seja, a terceira parte aqui, ó, isso ficou sendo isso, x sobre r. Beleza? Bom, então, resumindo, quando eu tenho dx, né, lembrando da constante, que é sobre 4πε0, é igual a 1 sobre r a menos 3, menos 3x² r a menos 5. Beleza? Isso é válido para quando? Para r diferente de zero. Beleza? Tirando esse caso especial, está valendo. Né? Ou seja, ó, a gente tem aqui o r a menos 3, né, que veio para cá. E depois a gente tinha um produto do que? Ó, menos 3r a menos 4 vezes x sobre r, né? Então, aqui ficou r a menos 5, o 3x, cadê? E tinha esse x aqui, por isso ficou x ao quadrado. Beleza? Então, dx deu isso. Ai, professor, achei legal. Vou calcular para y e para z. Beleza? Boa sorte. Tarefa de casa. Eu não. Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Essas contas são iguais. Então, ó, d e dy vai ficar q sobre 4πε0, 1 sobre r a terceira, menos 3y², r a quinta. E para z vai ficar a mesma coisa, ó, q sobre 4πε0, 1 sobre r terceira, menos 3z² dividido por r a quinta. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Tem que agrupar todo mundo. O dy dx, dy, dz. Né? Esqueci um colchete aqui. Bom. Põe aquela constante em evidência. E eu vou ficar com 3 sobre r terceira. Aqui, né? Porque eu tinha um desse e um desse. Aqui deu 3 sobre r terceira menos 3r sobre r a quinta. Então, o que eu fiz? Ó, eu tinha 3 sobre r a quinta, coloquei em evidência, né? Este e este. Né? O menos também. Coloquei esse em evidência. Eu tenho, a parênteses, x², y², z². Né? Isso daqui, x², y², z² é igual a que? R². R², corta esse 5 aqui, eu fico com r a terceira. Né? Então, divergente de E igual a Q sobre 4πε0, 3 sobre r terceira menos 3 sobre r terceira. O que? Deu zero? Como, professor? Lembrando que r tem que ser diferente de zero. Por que deu zero, professor? Um tantão de conta desse dá zero. Isso é decepcionante. Decepcionante. É nada. Olha só. Voltando ao desenho aqui. A gente tinha uma carga aqui. E eu queria saber se neste ponto aqui tinha carga. Né? Deu zero por quê? Porque não tem carga. Tem campo? Tem, devido a essa carga aqui. Mas não tem carga. Ou seja, apliquei minha equação de Poisson aqui. Né? Cadê? Aqui. Aí eu tenho que isso daqui é igual a ρ sobre ε0. Se isso é zero, significa que eu não tenho carga. Por quê? Porque ε0 nunca vai ser zero. Né?
Beleza? Tranquilo, pessoal? De boa? Bom, aqui eu mostro a mesma continha, só que para coordenadas esféricas. Então, é tranquilo. Então, o que a gente pode concluir? O divergente, ele mede a variação do fluxo desse vetor. Beleza? Ou seja, ele aponta na direção e me dá a magnitude de onde eu tenho uma fonte ou um sorvedouro de campo, né? Ou seja, uma carga positiva, uma carga negativa, quando a gente está tratando de campo elétrico, né? Para aquela caso lá de temperatura, a mesma coisa, né? Eu tenho uma fonte ou um sorvedouro de calor. Posso pensar numa pia vazando água, né? E ele vai me apontar para o ralo, né? Para onde está vazando essa água. Um sorvedouro de fluido. Beleza? Isso é o divergente. Beleza? Então, essa equação de Poisson, viu? Quando a gente aplica ela em um determinado lugar e ela dá um valor zero, significa que não tem carga naquele lugar. Beleza? O que mais que a gente tem aqui hoje? Aqui é uma demonstração do Teorema de Gauss. Beleza. O Teorema de Gauss, ele vai relacionar o divergente de um determinado vetor, qualquer A, com a integral fechada na superfície daquele vetor. Então, eu tenho aqui uma integral de um divergente no volume, né? A integral do divergente daquele vetor em um determinado volume, igual à integral da superfície daquele vetor naquela superfície. Então, aqui tem a demonstração, não vamos se preocupar com isso não. Não vamos cobrar a demonstração de vocês. Mas esse aqui é o Teorema de Gauss. Ele é bem famosão e tal, a gente usa bastante quando a gente quer relacionar algum vetor, que a gente tem alguma componente volumétrica, com algo que a gente tenha uma informação só de superfície. Mas para ilustrar, a gente vai aplicar esse Teorema de Gauss aqui na equação de Poisson. Com que objetivo? A gente vai aplicar esse teorema na equação de Poisson com o objetivo de retornar àquela equação de Gauss que a gente tinha lá. A gente fez o quê? A gente usou o teorema de um jeito para encontrar a equação de Poisson. Agora vamos mostrar que a recíproca também é verdadeira. Vamos lá. Então, tem aqui equação de Poisson, né? O meu vetor A agora é um campo elétrico, aqui é um vetor genérico, né? Vou aplicar ela para esse caso. Então, eu tenho aqui integral de um volume, né? Do divergente do campo elétrico, deste volume, é igual ao quê? Integral daquele volume, mas, em vez de escrever divergente de E, eu escrevi ρ sobre ε0 dV. É igual ao quê? Bom, igual, vou colocar a constante para fora, integral de ρ naquele volume. Beleza? Bom, então, vamos guardar isso aqui por um tempinho, né? Para o teorema da divergência, o que a gente tem? A integral daquele volume é igual à integral do divergente daquele volume é igual à integral daquele mesmo valor na superfície. Bom, então o que eu tenho aqui? O divergente de E, né, é igual à integral na superfície fechada de E ds, né? Mas eu já tinha visto aqui que isso daqui eu posso escrever como sendo 1 sobre ε0 de ρ dV, ou seja, E n ds é igual a 1 sobre ε0 da integral de volume de ρ dV. Aí o que a gente tem? O ρ é igual ao quê? A carga por volume, né?
Se eu substituir ρ, carga por volume aqui, o que eu vou ter? dq, dv, vezes dv. Então, beleza. O que sobrou para mim? Integral de dq. O que é integral de dq? Q, ou seja, todos os pedacinhos daquela carga lá. E isso daqui é igual a isso aqui. Ou seja, retornamos assim a nossa querida lei de Gauss. Beleza? Integral fechada numa superfície de n ds igual a carga contida lá dentro daquela superfície por ε0. Beleza? Bom, assim a gente encerra esse capítulo de campo. No próximo capítulo, a gente vai começar a tratar de potencial elétrico. Né? O que é o potencial elétrico? É mais ou menos uma função que a gente usa para também calcular o campo, só que ela é mais aplicada quando a gente tem algumas dificuldades, alguns problemas de ordem maior. Ele meio que serve para abaixar a ordem do nosso problema e ficar mais fácil de calcular. Beleza? Mas antes de encerrar, queria deixar aqui uma dica para vocês fazerem nesse tempinho que sobrou da aula. Eu tenho aqui, estou no capítulo 3 do livro do Moisés. Eu recomendo para vocês ir treinando neste tempinho. Tentem não, façam, né? Vocês conseguem, eu acredito em vocês. Esse exercício 13, que ele é bem bonitinho, para a gente treinar o que a gente aprendeu agora. Esse 15 também é muito bom. E esse 16, porque ele tem um gráfico e fica bem legal. Beleza? Bom, por hoje é isso, pessoal. Qualquer coisa me escreva. Beleza? Na próxima aula a gente faz um resumão disso aqui que a gente viu hoje e segue o livro para a gente começar o capítulo 4 de potencial. Beleza? É isso aí. Um abraço, até mais.